Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 22 de agosto, aquele friozinho com aquela massa glacial vindo lá do sul. Então hoje o clima tá bom pra gente dar uma treinada, fazer um exercício de força e temos também mais uma dica do Sensei. Hoje nós vamos falar sobre como escolher a academia, o seu professor, né? E quais os objetivos que você tem na prática de judô. A gente tem que entrar numa situação assim histórica no seguinte respeito. Se a gente for pensar, o judô chegou no Brasil por volta de 1915, 20, mas estruturalmente mesmo começou a ter sua prática na década de 30, né? Na década de 30 e teve a sua primeira geração de professores, ali entre 30, 40, 50, né, que foram imigrantes japoneses que vieram ao Brasil para trabalhar com a lavoura, ter um espaço, né, de terra para poder cultivar e ter uma vida melhor. Então vamos dizer que essa foi a primeira geração. Daí em seguida já foi uma segunda geração, muitas vezes filhos desses primeiros imigrantes, né? Já começou alguns brasileiros também, né, fazerem parte dessa segunda leva, né? Que foi ali de 50, 60 até 70, né? Daí nós já estamos na terceira, que foi 80, 90, anos 2000, e agora já estamos chegando na quarta geração de professores, né? Então imagine, quando começou o judô era mais ou menos lá o mestre Miyagi, né, do karatê. Quem tinha mais habilidade, tinha aprendido mais, passava para os outros o conhecimento através das suas observações, é, essa parte filosófica já inerente da cultura japonesa, né? Mas não eram profissionais do judô, né? Não eram profissionais que estudavam a modalidade, a educação física, né? Isso a gente vai ter a partir, eu creio, da terceira para a quarta geração, onde só o judô não dava mais né, para ser compatível com o que os pais, os próprios atletas queriam, né? A gente não pode falar para o aluno, vai lá, pinta a parede de cima para baixo e não explicar para ele o porquê que ele está fazendo isso, né? Tudo tem uma explicação e hoje a informação está aí para todo mundo. Os pais querem saber para que serve, o aluno quer saber para que serve, né? Então hoje o professor, além de ensinar, ele tem que explicar, né? E tem que fazer esse algo mais, né? Tem que ser sempre melhor. Aí a gente vai falar o que? Iniciação. Hoje toda cidade tem um dojo aberto, tem excelentes professores, às vezes tem mais de um professor. A iniciação, né, é como você aprender a jogar bola, né, fazer qualquer atividade. Você tem que ter um professor que saiba os fundamentos corretos para trabalhar esses fundamentos, para quanto menos, né, a criança tenha exercícios negligenciados ou movimentos viciados, ela consiga ir se transformando ao longo do tempo, né? Então, vamos dizer, de 6 a 10 anos é uma fase de aprendizagem motora. Então não é só judô, a criança pode fazer judô, futebol, basquete, natação, qualquer esporte que ela vai estar fazendo atividades, né, motoras, isso vai estar tendo um repertório maior dentro da sua formação. E depois, com seus 11, 12 anos, a gente pode começar a fazer movimentos mais especializados, né? Justamente para que essas crianças possam ter, né, sucesso ali dentro do esporte. O que eu acho mais importante, assim, muitas vezes é o quê?
para você escolher uma boa academia, né, um bom professor, você tem que observar, primeiro, se ele tem registro nas federações, na confederação, se tem formação, quem ele formou como atleta, como que ele lida com os alunos e os pais. Tudo isso faz parte de um ambiente, se é um ambiente saudável para você estar levando seus filhos, se você se sente bem nesse ambiente, né? E isso assim, para iniciação, eu acho que é isso. A partir dos seus 13, 14 anos, a criança já vai precisar um pouquinho mais de intensidade. Então já tem que ter parceiros de treinos, né? Então tem que ver se nessa academia tem gente para treinar, tem senpais que vão servir de referência para esses novos alunos, né? Então, assim, eu acho que dentro da vida ninguém é dono de ninguém. O professor tá ali para fazer o seu papel, que é facilitar o caminho. Eu mesmo, eu comecei com um professor que fui até os 13 anos, daí dos 13 para 14 eu fui com um outro professor, daí dos 14 até, né, os 22 eu fui, né, numa outra linha com outro professor, né? Fiz 4 anos de estágio no Japão, daí voltei, participei do Projeto Futuro, de diversas entidades, e cada professor desse contribuiu um pouco na minha vida, né? Mas o que você tem que esperar? Se você quer ser atleta, você tem que estar entre os bons. Antigamente a gente não tinha essa facilidade de viagem, essas situações de treinamentos internacionais. Então você tinha que estar perto de quem era referência. Quem era referência? Os atletas de seleção. Então eu procurei uma academia, né, no caso a Associação de Judô Vila Sônia, o técnico já era técnico da seleção brasileira, no caso o sensei Masao Shinohara, o seu filho era atleta olímpico Luiz Shinohara, tinha o Luiz Omura, tinha o Aurélio Miguel, o João Brigante, o Nelson Omura, inúmeros atletas que representavam o Brasil e eu me aproximei desses atletas, então eu fui buscar a melhor fonte de conhecimento. Então, assim, lógico, você não vai. Eu morava em São Paulo, eu tinha essa facilidade. Mas com 13, 14 anos, você não vai mandar seu filho para São Paulo se você mora no interior. Mas se você quer alguma, né, que ele evolua, alguma coisa a mais, ele tem que buscar um grande centro, uma melhor escola. E isso hoje, né, o judô já oferece. Nós temos inúmeros centros de treinamentos aí espalhados pelo interior, alguns na capital, né? Agora a gente só depende de como vai ficar após a pandemia. Então essa é a minha opinião de como você deve pensar e talvez, né, escolher um bom local de treinamento para a iniciação do judô. Um abraço a todos.